Olá, bem-vindo a mais um Magazine Braga 25. Estamos mesmo na reta final da capital portuguesa da cultura, mas ainda temos muito para lhe contar. Durante vários meses, o grupo de discussão e criação artística do projeto O que Fazemos com Isto criou várias obras textuais com a mentoria do escritor angolano Ondjaki. O resultado final foi a peça Concerto. Foi assim. Nós somos um grupo bastante diverso e temos sentado durante esse pouco mais de um ano para pensar questões coloniais, como o próprio título diz, muito que convidados por essa pergunta: o que fazemos com isto? O que fazemos com isto que continua aqui? Porque as questões coloniais, elas não são questões colocadas e estanques no passado, são questões que permanecem entre nós e que têm impacto nas nossas vidas cotidianas, e é por isso que é necessário não só pensar sobre essas questões, como fazer algo. Está a ser uma experiência muito enriquecedora, porque é um espaço onde há muito multiculturalismo. Nós somos aqui um grupo de pessoas de várias nacionalidades, então eu pude experienciar cada partezinha de cada país de uma forma muito íntima e muito interessante. Aos poucos eu fui entendendo o que era o projeto e como eu podia participar e agregar a ele. E depois a gente foi para uma outra etapa, que era entender um pouco como isso se transformaria num objeto artístico. Então construímos contos, eu nunca tinha escrito um conto, foi muito legal essa parte. Nesse processo nós vimos histórias de tristeza, histórias de superação, e depois, através da arte, nós começamos também a ganhar voz e opinião sobre o assunto. Então, esta peça concerto é mais um dos momentos deste projeto, O que é que fazemos com isto? E temos tido o privilégio de contactar e trabalhar com um grupo de jovens incrível, maravilhoso mesmo, fantástico. Acho que eles é que nos estão aqui a dar muitas lições, não é? E esta peça concerto é o quê? É um encontro, é a resistência do encontro, e tendo esta procura de chegarmos a um lugar onde podemos respirar em conjunto, onde possamos ser mais empáticos, talvez. Falamos da vulnerabilidade, falamos da partilha, o estar em lugares aos quais não estamos habituados, e isso convida-nos a nós e aos jovens que estão a participar connosco a descobrir novos mundos. Nessa descoberta nós crescemos, então nós vamos convidar o público a transcender para melhorar e para olhar além de si. E faz já quase 2 meses que a artista bracarense Ana Batista apresentou o Búzio no Teatro Circo. Vamos recordar. O meu nome é Ana Batista, sou atriz e sou criadora, e estou a apresentar aqui no Teatro Circo o meu Búzio, que é a minha primeira criação, no âmbito do programa Supra Casa da Braga 25. Este espetáculo tem 2 componentes. Uma primeira parte, que é uma parte muito mais teatral, se quisermos chamar assim, muito mais de investigação, muito mais histórica, e uma segunda parte que é mais pessoal, mais confessional. Eu comecei a estudar o turismo, ou o impacto do turismo, em 2023 por causa de uma bolsa do Teatro Nacional, que era a Bolsa Antecipar o Futuro, que era uma bolsa de investigação. Achei que começar por uma bolsa que fosse só de investigação e que não obrigasse a criar um espetáculo seria um ótimo ponto de partida. E o tema da bolsa era precisamente turismo crítico. E eu queria muito falar sobre a Apulia e comecei a pensar de que forma é que eu poderia aliar estas 2 coisas. Este espetáculo serviu-me para entender que eu tenho mesmo muitas perguntas em relação a muitas coisas, porque cada vez que eu puxava o fio de uma pergunta, eu achava que vinha uma resposta e vinha outra pergunta. Apresentar no contexto de Braga, capital portuguesa da cultura, tem outro peso, mas acima de tudo eu acho que tem outro peso para mim. Apresentar em Braga é a minha cidade, é a cidade onde eu nasci, e há uma espécie de ciclo que se completa de certa forma, porque foi aqui que eu comecei a fazer teatro, foi aqui que eu decidi que queria ser atriz, que eu cresci até aos 18 anos, e agora também é aqui que eu apresento a minha primeira criação, e é uma primeira criação tão especial sobre um lugar que também é aqui. A
A Apúlia é o meu lugar, mas toda a gente tem o seu. Um lugar da infância, um lugar preponderante para a sua biografia, para a sua identidade, que já não existe, ou que vai deixar de existir. E eu queria pelo menos garantir que caso a minha casa desapareça, caso aquela zona desapareça, aquela história, aquelas pessoas, há um testemunho, há uma homenagem. E foi isso que eu quis fazer. E no último espetáculo Supra Casa do ano, a performer Ana Isabel Castro refletiu sobre o que significa verdadeiramente "já te adoçaste, vai-te adoçar", uma expressão popular usada pelas pessoas da Póvoa de Varzim, de onde é natural. De onde eu venho, a palavra adoçar tem mais do que um significado. Também pode querer dizer lavar. Vai-te adoçar, sinónimo de vai-te lavar. É a partir dessa utilização que parte para a metáfora do lavar como ideia de limpar, de criar disponibilidade. Neste caso, disponibilidade para observar. Neste trabalho dedico-me a pensar o corpo como algo único e suficiente, capaz de desvendar muito e até o escondido. Acredito que com um simples olhar podemos aprender sobre o outro e sobre nós próprios, através da impressão que deixamos na nossa postura e nos nossos gestos. Interessa-me por isso que este seja um espetáculo onde o foco é o corpo e onde o público é encaminhado a observá-lo. E esse corpo, com o seu olhar, observou o seu e outros corpos e trouxe essa experiência para os seus gestos e intenções. O espetáculo torna-se de forma propositada monótono, sem grandes estímulos ou dinâmicas. Não há clímax nem artifícios do entretenimento, assim como não existe a obra grandiosa nem a que utiliza todas as componentes tradicionais de um espetáculo. Procura assim contrariar o atual, o expectável, contrariar o teatro de certa forma, contrariar os ecrãs e tornar o corpo o único objeto e matéria. Sinto que este é o espetáculo que quero fazer, tendo em conta o que considero necessário trabalhar neste momento, uma proposta antiga na sua finalidade, mas ainda profundamente necessária. Gostava de adoçar, de tirar o suor, de tirar o salgado, de tornar doce, disponível, observar. É tudo neste Magazine Braga 25. Fique com os destaques para os próximos dias e até para a semana.